Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aos presentes, a paz do Senhor. Aos que estão nos vendo pela internet, pelo canal no YouTube da CB Paz. Que Deus em Cristo também possa te abençoar onde você estiver. No carro, no escritório, em casa, em seu sofá. Que Deus possa, em nome de Jesus, tocar também na sua vida aí, para a glória do nome dele. Estamos felizes por mais este dia abençoado, honrado pelo convite, poder anunciar a palavra, e me sinto honrado também quando me convidam para poder trabalhar no encontro, lavar os banheiros, para poder ficar lá no controle do portão. Eu adoro ficar no controle do portão. Maurinho, quando eu fico lá no controle do portão, Maurinho fica... É eu que tenho que estar aí, né? Glória a Deus. Que nós possamos nos sentir honrados, irmãos, em todo o serviço do reino. Todo o serviço do reino é precioso para o Senhor. Uma vez eu vi uma postagem falando sobre uma edificação e falando uma reflexão acerca dos tijolos, né? Não importa qual tijolo você é, se é o lá de baixo que sustenta tudo, ou aquele lá em cima que dá o último arremate. Não importa onde você está, tudo é tijolo, tudo é edificação, tudo é para a glória do nosso Deus. Sem perca de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no tema proposto, Romanos 12, aleluia. Pastor Reinaldo ontem à noite falou assim comigo: ô Júnior, se tiver aí o esboço da mensagem, você já pode, os textos que você vai ler, já pode mandar para os irmãos aí e tal. Falou: pastor, 5 pessoas vão pregar, 4 pessoas já pregaram antes de mim, o senhor está me pedindo esboço? Ontem, 9 horas da noite, falou: não está pronto não, só tem lá o esqueleto, eu precisava ouvir o Josiel para poder ter certeza de algumas coisas. Pastor César, né? Está aí. Espero que esteja mais em paz do que eu, pois como é difícil falar do mesmo texto, o mesmo tema, quão desafiador é. Glória a Deus pela vida do Lauro, né, que fez aqui a abertura no sábado pela manhã. Eu, minha casa e os meus vizinhos ouviram o Lauro. Reganhei o som lá e toda a minha vizinhança participou do culto no sábado de manhã. À noite com o Jonatas, bênção pura também. Glória a Deus pela vida do Jonatas. A Renata, louvado seja Deus, não conhecia a Renata de ouvi-la. O Jonatas já tinha ouvido. A Renata é uma bênção, Renata. Você que vai, não sei se está nos ouvindo, mas vai nos ouvir. Que Deus abençoe a sua vida, Jonatas, toda a sua família. Gostei muito de ouvir eles falando da Dona Angélica. 7.3, dando frutos ao Senhor. Isto é uma geração viva. Isto é ser uma geração viva. Oh, glória. Pastor Aldeir querendo jubilar. Eu falei, eu repreendi o pastor Aldeir ali. Eu já sou um quase jubilado. Em nome de Jesus, pastor, enquanto o senhor tiver vida, o senhor vai dar fruto, como já dá fruto no presente. Amém? Glórias a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler, os irmãos, após a leitura, pode ficar bem à vontade. Romanos 12, versos 1 e 2. Josiel ontem também uma bênção, né? A mensagem de Josiel, alguns pontos, Josiel falando, falei: Josiel, o Espírito me revelou isso também, né? Glória a Deus pela vida do Josiel, abençoado desde os tempos da mocidade, aleluia. Romanos 12, verso 1, nos diz assim, palavras do Senhor através da vida de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este
século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A igreja pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Já disse que é muito desafiador, né? E é engraçado como a gente sempre treme, né? Como a gente sempre treme. A gente pregamos há muitos anos, e secularmente também eu dou palestras, mas é muito. Nós não estamos limitados aos recursos tecnológicos. Glória a Deus, Deus me deu um bom timbre. Eu conseguiria pregar esse microfone aqui, pastor, tranquilo. Glória a Deus. Nas empresas dando palestra, muitas das vezes é sem microfone. Glória a Deus, aleluia. Mas com microfone é melhor, né? Louvado seja Deus. Então, que nós possamos meditar nesse texto, aprender mais uma vez nesta manhã com este texto. Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações. A ideia de trabalhar esse texto nunca foi de esgotar o texto, das fontes que tem para nós. É sempre, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Poderíamos o restante do ano trabalhar esse texto, que certamente o Espírito de Deus revelará ou revelaria no presente, no futuro, né? Algo precioso para as nossas vidas. E ainda nós não esgotaríamos o texto, porque o Senhor, Ele é bom, Ele sempre tem algo novo para nós. Então a ideia de falar acerca desse texto não é de esgotar, não é de fazer uma completa exegese, porque até mesmo a exegese não consegue extrair tudo, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E os pedagogos também falam, né, que a repetição é a mãe do aprendizado. Para os pedagogos, a repetição é uma coisa boa, é uma ferramenta de trabalho, porque de tanto ouvir as mesmas coisas, nós aprendemos. E o objetivo de Paulo no texto, ele foi aqui um pouco repetitivo, nós vamos ver isso. A intenção dele era frisar, dar mais evidências às suas próprias palavras, para que nós pudéssemos praticar, para que a igreja de Roma, os cristãos de Roma, naquele tempo, e nós hoje pudéssemos colocar tudo isso em prática, demonstrar o tanto somos transformados e o quanto precisamos diariamente de transformação. Então, a ideia de meditar nesse texto, uma geração viva, eu também vi o link que tem com o tema do ano. O tema do ano é Hebreus 10, 39, né? Permanecendo na fé e andando em unidade. Era isso que Paulo estava querendo dizer à igreja de Roma. Permaneça, esse texto que nós lemos e já meditamos por esses dias, permaneça andando na fé, na comunhão, na unidade, sendo transformado a cada dia. Era uma ideia de continuidade. Não era algo que já cheguei aqui, agora está bom. É como estudar, que você estuda muito e não sabe nada e precisa continuar estudando.
É como fazer uma refeição, tendo já em vista a noção do que será a nossa janta. Pensar no almoço e já estabelecer a janta. As donas de casas, então, fazem muito isso. A ideia de Paulo é isso. É de que os cristãos pudessem colocar em prática a transformação que Deus havia feito na vida deles, levando o evangelho. E quando Paulo no verso de número 1, ele fala: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Rogar é pedir com mais intensidade, com mais com insistência. Súplica, implorar. Rogar é pedir com humildade. Sabe aquela expressão que nós usamos, né, geralmente em casa com os nossos filhos? Pelo amor de Deus. No meu caso, Sara, lá em casa, né? Pelo amor de Deus, Sara, entenda isso. Era o que Paulo estava dizendo à igreja de Roma. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pela misericórdia, André. Pela misericórdia, era isso que Paulo estava dizendo. Rogo-vos, ele estava dizendo pelo amor de Deus. E falo isso com humildade, porque rogar também significa humildade. Um dos seus sinônimos é pedir com humildade. Que apresenteis o vosso corpo, apresentar ou oferecer de forma plena o vosso corpo em sacrifício, em outras versões, como sacrifício Sacrifício vivo é o mesmo que nós entregarmos ao Senhor por completo. Investir todos os nossos recursos, toda a nossa intelectualidade, é investir toda a nossa energia, tempo, para termos vida de qualidade com Deus, para vivermos o reino de Deus. Se apresentar ao Senhor em sacrifício vivo também é algo de continuidade. Energia, recursos, tempo, e nós precisamos. Era essa a ideia de Paulo, dentre muitas outras revelações que o Senhor ainda vai ministrar aos nossos corações. Apresenteis, que vós ofereçam o vosso corpo a Cristo. E é um paralelo, e é oportuno dizer isso pelo momento que nós vivemos no mundo e também aqui no Brasil. Apresentar o nosso corpo a Deus, ao Senhor, e não as pessoas. Era esse o sacrifício vivo, era essa a ideia de se apresentar como sacrifício, em sacrifício. Mas não era qualquer um sacrifício, mas era um sacrifício santo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 13, né, que eu poderia falar a língua dos anjos, se não estivesse amor. Eu poderia ter o dom de profecia, conhecer toda a ciência, ter toda a sabedoria, se não estivesse amor, se não estivesse base sólida, se não estiver essência. Eu poderia ter a fé que transportasse os montes. Eu poderia distribuir todas as minhas riquezas, se não estivesse amor. Olha só a repetição, a redundância. Ou até mesmo se eu entregasse o meu corpo para ser entregar o meu corpo para ser queimado vivo, se não estivesse amor, nada disso teria proveito, nada disso seria bom. Se não estivesse amor, a ideia de apresentar um sacrifício vivo, mas um sacrifício vivo santo. Porque nós vamos ver que também é uma cultura do mundo se apresentar. Mas Paulo aqui, lá no versículo 2, ele vai falar a ideia de mundo que ele quis empregar para nós, que o Espírito Santo quer empregar para nós hoje. E nós vamos ver que a ideia de sacrifício também vivo, também é santo e agradável a Deus, que cheire bem as narinas do Senhor. Um cheiro agradável de quero mais te ouvir louvando. Como é prazeroso, eu pude ver agora pela manhã o André com sua filha. O Dácio já está experimentando esse prazer de ver os filhos cantando. Ontem aqui os filhos do pastor Davi, uma leva dos filhos, agora pela manhã outra leva dos filhos que não se repetiram de ontem.
Eu falei, Jesus, que é como bênção poder ver os filhos. Pastor Reinaldo, mesma coisa, pode experimentar os filhos já louvando, cantando, servindo ao Senhor. Isto é privilégio, isto é, irmãos, na prática, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é prazeroso, pastor César, ver suas filhas servindo a Deus, né, Josi? Como é prazeroso. A gente infla, não de orgulho, não de prazer, não nada dessa terra. É o Senhor ministrando os nossos corações. Como é bom estar em família, na casa do Senhor. Sacrifício agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Com toda essa essência do amor. Esse novo mandamento que o Senhor quis trazer ali. Né, uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, de entender as coisas também, a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas que nós possamos ter essa essência que é o amor, fazer tudo isso com a essência do amor, com Jesus no coração, seja em vida ou em morte, tudo é para a glória do Senhor. A gente vê o último versículo do capítulo 11 falando, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. É tudo para ele. O nosso sacrifício vivo, a nossa devoção, a piedade, que ele mesmo coloque isso dentro dos nossos corações, como diz a Renata, para gritar no coração. A piedade, para gritar, eu preciso de santidade, para entendermos a oração. As coisas básicas do Jonatas à noite no sábado. O fundamento. E o verso 2. Não vos conformeis, ou amoldeis com este mundo. O mundo tem as suas formas. O mundo é um sistema. O mundo tem uma cultura. E a cultura são comportamentos coletivos. Lembra do carnaval? A cultura são comportamentos coletivos. A cultura são hábitos. Aí o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que apresenteis a Deus, não aos homens, ou não à cultura deste mundo, se apresenteis a Deus, porque é completamente possível se apresentar a homens, se apresentar a pessoas, mas que o nosso objetivo, o nosso foco, seja primeiro antes de subir aqui, seja primeiro antes de entrar ali, é se apresentar ao Senhor, e dizer, Senhor, receba o meu louvor, e sentir prazer quando um sobe aqui para poder cantar, para poder pregar, pois eu me alegro. Sempre cito essa banda maravilhosa. Louvado seja Deus. São presentes de Deus à igreja, a nós. Se apresenteis a Deus, porque a cultura do mundo é se apresentar aos homens, uns aos outros. Eu sou melhor do que você é melhor do que o outro. E há uma disputa, há uma interação negativa que corrompe. E é esse sistema no qual Paulo estava dizendo, que corrompe até os bons costumes. E é com esse mundo que nós devemos ter cuidado, esse mundo sistema, que dá forma, ou no plural, formas. E que nós tenhamos cuidado com esse mundo, mas que nós possamos estar inteiramente em Deus, porque aí fica mais tranquilo de se esquivar desse sistema, fica mais fácil um pouco de esquivar desses dardos inflamados do inimigo, que nós possamos nos apresentar inteiramente ou com inteireza ao Senhor, porque o mundo, esse sistema corrompido, esse mundo tem uma cultura egoísta, pois as pessoas são amantes de si mesmas, ou até escravas de si mesmas. É o mundo, é o sistema.
As pessoas do mundo não se sujeitam a Cristo, deixando de desfrutar as bênçãos já conquistadas por Jesus Cristo. Mas como temos uma mente renovada, optamos por estar aqui, optamos por assistir pelo canal do YouTube da igreja, optamos em participar, porque nós temos uma mente renovada e entendemos que nós precisamos. E nós entendemos de que esta tomada de decisão faz com que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No presente, com uma esperança de uma glória maior no futuro, que é a segunda vinda, é o arrebatamento, é o céu de glória. Há uma colocação filosófica de um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. A pronúncia não sei se é a mais correta, ou Jean-Jacques. Jean-Jacques, como eu sou, Josiel falou ontem que ele é brasileiro, né? Então pronunciou no Brasil, né? É Bios e Zoe, né? Então eu vou pronunciar aqui, brasileiro de Minas Gerais, de Viçosa. Jean-Jacques Rousseau. Glória a Deus. Esse filósofo do século 17, ele disse que, ele estudava os comportamentos humanos, ele disse que o homem, ou nós, somos produtos do meio. Você já ouviu essa frase? Nós somos produto do meio. Porque a cultura, ela é esmagadora. Ela influencia até os adultos, muito mais os jovens, adolescentes, as crianças. Tanto que influencia, que nesse período a gente pinta o cabelo de todas as cores possíveis. Rosa, laranja, amônia mesmo, né? Amarelo. O Rousseau disse que o sistema, né, que o homem é produto do meio. Essa ideia de mundo é que Paulo quis trazer para a igreja de Roma. E o Espírito Santo ministra para nós hoje, aqui nesta manhã gloriosa. Mas nós, como diz 2 Coríntios 2, capítulo 16, só vou mencionar, não é para colocar. Nós temos a mente de Cristo. Paulo fala isso à igreja de Corinto. Nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós agimos diferente. Aí voltamos ao texto, que a nossa mente é transformada, ela é renovada. A renovação de ideia é continuada. Nós temos a mente de Cristo porque fomos transformados. E agora nós temos a mente de Cristo. Esse sistema até pode me influenciar, mas não é ele quem controla os meus hábitos, os meus comportamentos. É o Espírito Santo que habita em nós. Amém, igreja? Não somos produtos do meio. Somos produto da cruz de Cristo. Nós temos uma promessa. Nós vamos passar, porque nós somos passageiros por aqui, peregrinos. Mas o nosso legado vai continuar. As pessoas falarão do nosso nome, meu irmão, minha irmã, porque nós temos a mente de Cristo. E esse carnaval é completamente produto do sistema, do mundo, onde há uma inversão de valores. Quando nós paramos para estudar a história do carnaval, nós vamos para a antiguidade e ver que lá nos períodos babilônicos existia uma festa parecida com o carnaval, no qual os estudiosos atribuem que já era o carnaval da antiguidade, 2 festas em Babilônia. Uma delas era onde um prisioneiro assumia durante alguns dias toda a pompa de um rei, inclusive vestia, comia como um rei. Tinha muitas mulheres, tudo que um rei podia ter, riqueza naqueles dias. E ao cabo desses dias, era aquela festa. Ao cabo desses dias, esse prisioneiro, ele era destituído de tudo isso, chicoteado e depois enforcado ou empalado. Alguns aqui da minha geração para trás já viu aquele boneco que eles fazem, colocam no carro, né, em alguns lugares menores, para ter uma carroça para chicotear, lembra disso? É Judas, lembra dessa cultura? Desde a antiguidade.
Eu estou falando aqui de antes de Cristo. É cultura carnavalesca. Já era desde aquele tempo, onde a inversão de valores, a outra festa, era onde o rei, diante de uma estátua de Marduk, ele se prostrava, ele era destituído da sua glória, da comida, e ali ele também era chicoteado, ele apanhava. Ao passar alguns dias, novamente ele assumia o trono, mas era para deixar claro que ele deveria, como rei, como autoridade absoluta, se prostrar diante de uma divindade. Era a ideia das duas festas, inversão de valores, e algo também religioso, que era de se prostrar diante de uma divindade, de um Deus que não é o nosso Deus, no qual conhecemos, que a Bíblia nos ensina e que nós vivemos, e temos convicção de fé. Mais para frente vem a influência greco-romana, aí sim entra a questão da festa da carne, essa cultura greco-romana, porque as festas, elas vão mudando o estilo de acordo com o tempo, a cultura vai mudando, os comportamentos coletivos vão mudando, então a influência greco-romana trouxe toda essa carnalidade para o carnaval. Assim como também uma cultura da Itália, que tinha lá um dos bares do carnaval, onde as pessoas iriam fantasiadas. E para concluir, a gente conhece o carnaval que conhecemos hoje, baseados na cultura antiga, baseados em comportamentos coletivos lá de trás. Esse é o carnaval. Mas nós temos a influência do Espírito Santo, e não desse sistema. Este é o sistema, esta é a cultura. E é oportuno lembrar que Daniel e uma leva de jovens, Daniel 1:8, Sadraque, Mesaque, Abednego, eu prefiro pronunciar assim, porque eu não lembro o nome deles. Aqueles 4 jovens, não vamos comer as iguarias do rei. Daniel 1:8, não vamos comer legumes. Daniel, o mais ousado deles, chegou perto do eunuco do Nabucodonosor e falou: não, é possível a gente comer só legumes, não queremos experimentar do vinho das iguarias, não queremos. Ah, mas o eunuco, não, mas pode comprometer o meu trabalho. Eu, chefe do restaurante, eu não posso servir comida diferente, tem que ser a equidade, Bom senso é para todo mundo. Não, vamos ver, 10 dias, me dá legumes, eu e meus irmãos aqui, e depois disso você toma a sua decisão. Depois de 10 dias, o rapaz estava, os meninos estavam bonitão, forte. Aí o chefe do eunuco olhou assim e falou: opa, pode comer. Durante 3 anos, que era o tempo que eles iriam voltar a Nabucodonosor e se apresentar a Nabucodonosor, a partir disso, eles iriam servir dentro do palácio e ser sábios e mestres, e iria assumir uma nova postura. Então aqueles jovens não se curvaram diante de um sistema, fizeram uma proposta em oração e Deus abençoou, eles não se curvaram. Não é uma questão de cultura, porque todos estão fazendo, eu também preciso fazer. Nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente renovada, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez para muitos já foi o tempo de pintar o cabelo de amarelo aí, e para falar que é carnaval, porque é uma bandeira que é erguida. Quando vestem essas roupas, essas alegorias, é uma bandeira carnal, é uma bandeira religiosa também. Tanto na inversão de valores, que vamos ver a questão dos valores da inversão no carnaval de 2019. Uma escola de samba de São Paulo, o que fez com Jesus Cristo? Uma imagem de Jesus Cristo com Satanás. Satanás bateu, açoitou Jesus por 50 minutos a 55 minutos, que é o tempo de apresentação. Lembra disso? E muitos atribuíram isso, a questão de pandemia, aquela coisa toda, Mas acredito não ser só exatamente isso, porque não foi só o pecado de São Paulo que chegou às narinas de Deus. São os de Viçosa também, o do mundo também. E aquilo foi juízo, sim, para a nação, para o mundo. Aquilo foi um sinal, sim, como aquele movimento nos Estados Unidos, que está acontecendo lá nesse exato momento, como aquele terremoto lá na Turquia, como essas enchentes de São Paulo. Isto é sinais. E só quem tem a mente de Cristo, que olha
ora e fala: Jesus, breve vem, Maranata. Porque quem não tem uma mente de Cristo, meras coincidências são. Mas isso são sinais para a gente orar por misericórdia, clamar por aquelas pessoas, para Deus ter de misericórdia, mas são sinais da volta, do evento, do ápice, do clímax do cristianismo, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, é o arrebatamento da igreja. Quem tem a mente de Cristo, fica ligado nessas coisas. Então nós vamos ver que transformar é mudar. Mudar pela renovação do nosso entendimento, porque tudo começa aqui, na nossa mente, no nosso coração. E após essas mudanças, então nós estaremos aptos para experimentar coisas mais profundas. A primeira vinda de Jesus também era para mudar as lentes, para nos dar uns óculos melhores, porque aquele povo enxergava além, enxergava só de perto. Aí Jesus veio e falou: agora é o tempo da graça, eu vou te dar, vou ampliar a sua visão, coloca esses óculos aqui, agora é 3D, vocês vão enxergar e vai viver ainda mais, vai sentir ainda mais, agora é 3D, agora tem o meu Espírito Santo que vai vibrar seu coração. Jesus estava dizendo: eu vou trazer uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova visão. O Evangelho era isso, para trazer um novo mandamento, uma nova postura, um novo comportamento, um comportamento baseado na graça, baseado no amor de Jesus Cristo para conosco. Jesus veio nesse tempo da lei, trazendo a graça, e muitos não aceitaram isso, que até o crucificaram. Não entenderam que era melhor enxergar na frente, não entenderam a proposta de Jesus, então o crucificaram. Jesus rogou ao Pai ali na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que fazem o que não sabem, são pessoas que não têm a mente renovada, são pessoas que não têm a mente de Cristo, que não têm a renovação que Paulo menciona aqui à igreja de Roma. São pessoas que têm uma mente, de certa forma, limitada. Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. Eles fazem isso, me crucificam, mas sem entendimento. Hoje nós temos entendimento de quem é Jesus e qual é a sua obra, o plano do seu reino, o plano de salvação mencionado já aqui. Quem era Saulo? O autor da carta aos Romanos e de N livros do Novo Testamento, também chamado de Paulo. Coloca na tela aí, abençoado. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, o verso 1. E Saulo, era ainda Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, contra a igreja do Senhor daquele primeiro século, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo a ele cartas, autorização para ir até Damasco, visitar todas as sinagogas e arrancar ali as famílias, os cristãos, açoitá-los, chicoteá-los, levá-los à prisão, levá-los à morte, como fizera com Estevão, o primeiro mártir, em Atos 7. Paulo tinha esse objetivo, pode deixar na tela aí, abençoado. Paulo, havia no coração de Paulo esse objetivo: matar os cristãos. E os cristãos estavam atemorizados, com medo. Esse Saulo, uma hora vai chegar aqui na igreja. E era plano dele ir para Damasco. Agora o verso 13, 14 e 15. Paulo recebeu a visão de Deus. Jesus apareceu para Paulo. E Paulo agora converte o coração. O Senhor Jesus muda a mentalidade de Paulo, porque é só Ele que é capaz de mudar a nossa mentalidade, capaz de mudar a nossa visão. Só Ele que dá visão celestial a nós. Não era o conhecimento, porque Paulo era um dos doutores da lei do judaísmo. Paulo falava muitas línguas, uns dizem que poliglota ele era. Tinha um currículo extraordinário aos pés de Gamaliel. Quando nós vamos estudar a história da igreja de Roma, nós vamos ver que
não me fala a memória, mas me lembro aqui quando eu estudei a história de Roma, me lembro de Aristóteles, parece que Paulo foi influenciado por ele. Um dos pensadores que nós estudamos na filosofia. Um deles, se não for Aristóteles, é outro conhecido também, mas a mesma bagagem que Aristóteles, mas se não me falar a memória, é Aristóteles. Estudei isso há 10 anos atrás já. Tem um encontro com Jesus, muda a história de Paulo. Agora Paulo, novamente, 3 dias cego, jejuando e orando. Deus fala com ele: vou mandar um servo aqui, vai colocar a mão na sua cabeça, vou te dar nova visão, porque você estava enxergando errado, visão limitada. Mas lá ainda na visão, o Senhor Jesus fala para Paulo: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões, não dá murro em ponta de faca, está na Bíblia. Não recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo fica cego 3 dias jejuando e orando, e Deus fala com ele: ó, vou mandar um varão aqui, você vai enxergar de novo, agora é tudo novo. Mente transformada agora, Paulo. Você andava por sua vista, agora eu vou te dar visão, vou mudar a forma que você vê as coisas. De perseguidor você vai ser perseguido. Aí Deus dá visão para Ananias: vai na rua direita, Ananias, tem um homem lá chamado Saulo. Aí Ananias, o diálogo com o Senhor com Ananias. E respondeu Ananias ao Senhor. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Com as minhas palavras, é eu que vou lá? Se eu me mata, Senhor, pode colocar o verso 15. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai. Ananias temeu. Era um dos maiores inimigos da igreja, do povo de Deus, fisicamente falando. O Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, sempre com propósito, para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor nos chamou, irmão, com propósitos. Não nos chamou à toa. Há um propósito. Ao fazer esse teclado chorar aqui, meu irmão, há um propósito fazer essa guitarra gloriosa, há um propósito, essas vozes abençoadas, é um propósito de edificação, um propósito de consolidação, há um propósito de edificação da igreja do Senhor. Há um propósito do que nós conhecemos, pastor Odeí, do que nas nossas leituras, das horas de dedicação, das pernas trêmulas. Há um propósito das noites sem dormir, por causa de um sermão que a gente já faz muitos anos. E não mudou nada, né, pastor? Sempre há esse receio, né, Josiel? Josiel foi mais além, né? Passou até mal. Acontece, já passei mal também. Cheguei na igreja atrasado, na hora da palavra, porque eu passei mal. Pastor ligando: cadê você? Você não vem? Eu vou chegar aí. Eu estou atrasado, mas vou chegar aí. Cheguei na porta, lá já subi para pregar. Porque eu estava atrasado, porque... Tudo tem um propósito maior do que nós até imaginamos. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, é o que Ele tem para você, jovem. É o que Ele tem para você, igreja. Para você que está em casa aí, nos vendo pela internet, é o que Deus tem para você. Coisas maiores, mais profundas. É o que Deus tem para nós. Quem era Saulo? Perseguidor, cego agora, vulnerável. A Renata disse aqui, eu gostei muito de que ela disse que não, agora ela entendeu, ela compreendeu que não precisa o Senhor Jesus tirar algo dela para ela descer, não. Ela voluntariamente já desce, voluntariamente ela já se humilha. Paulo precisou ficar cego 3 dias para ter uma mente renovada, para enxergar diferente, que nós não precisaremos, tomara que nós não venhamos precisar disso. De ficar cego 3 dias, no hospital 1 semana,
sem diagnóstico, para entender de que Ele é o autor, consumador da nossa fé. Não precisamos ser puxados para baixo para enxergar. Paulo precisou de ficar cego 3 dias, vulnerável agora a um homem que tinha toda a autoridade de fazer e de ir e vir e de executar. Deus deu um novo entendimento a Paulo. Aleluia. E agora Paulo entende quem é Jesus e qual é a sua obra. Aí quando nós vamos ver a vida de Paulo depois de Cristo, depois dessa mente renovada, nós vamos ver Paulo, quando aceita Jesus, nós vamos ver uma vida de rendição, de submissão, e tudo isso agora de forma voluntária, honrosa, prazerosa e abençoadora. Porque é isso que nós entendemos, agora não há peso em servir, em fazer. Agora há outros valores quando nós pegamos a vassoura para esfregar o chão. Agora há outros valores quando nós vamos cantar ou pregar. Agora eu entendo que não é por mim, sobre mim, é sobre Ele, para Ele, tudo para Ele, a glória é dEle. Mas que pena que muitos veem a Cristo como um solucionador de problemas. Jesus é muito mais que isso, meu irmão. Para que nós possamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo roga à igreja de Roma: rogo-vos que façam o mesmo, entreguem os seus corpos vivos em sacrifício vivo ao Senhor. Paulo dá o testemunho dele aos Gálatas 1, 13 e 15, não coloquei na tela, onde ele diz: minha conduta no judaísmo. Vocês já ouviram falar, era tudo isso que eu mencionei aqui. Minha conduta no judaísmo. Perseguia e assolava a igreja de Deus, me excedia em judaísmo, era extremamente zeloso pelas tradições dos meus pais. Aí o último verso, que é o 15 de Gálatas 1, da minha leitura, da nossa meditação, Paulo fala: mas quando aprouve a Deus, me chamou pela sua graça. Me excedia em judaísmo. Era extremamente zeloso a cultura dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus me chamar pela sua graça. Hoje é o dia de você aceitar Jesus, meu irmão. Hoje é o dia que Deus preparou para renovar a sua mente. Você que está em casa e que vai ouvir essa mensagem posteriormente, onde quer que você esteja, hoje é o dia de aceitar a Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Sabemos que após a experiência transformadora de Paulo, ele foi um homem experimentado. Paulo foi um homem experimentado, onde ele diz em 1 Coríntios 11, 24, 5 quarentenas de açoite menos 1, foi o que eu tomei dos judeus. Uma vez apedrejado, 3 naufrágios, passei perigo de salteadores, perseguições no plural, perseguições por causa do evangelho. Em Damasco mesmo, ele saiu de lá num cesto. Ele saiu de Damasco num cesto. Atos 27, Atos 28, se não estiver me confundindo. Minto. Atos 27, 28 foi o naufrágio. Paulo saiu de Damasco num cesto, perseguido, apedrejado, 3 naufrágios, salteadores, passei frio, tive nudez. Agora ele declara, em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só quem entende, meu irmão, só quem compreende, minha irmã, é que faz uma declaração dessa. Só quem permanece, quem anda em unidade de fé, quem anda em comunhão, é que diz estas palavras: não vivo mais eu, agora não sou eu mais Saulo, agora eu sou um Paulo, servo de Jesus, porque Cristo vive em mim, mora em mim. Filipenses 1, capítulo 1, verso 12 ao 14, Paulo fala
a igreja de Filipos, que as prisões dele contribuíam para o progresso do evangelho, para a edificação da igreja do Senhor, porque agora os irmãos anunciavam mais confiadamente. Paulo entende que as suas prisões, que os seus naufrágios, Paulo entende que os seus açoites contribuem para o evangelho. Paulo entende que não é mais, era uma enfermidade qualquer, era uma enfermidade sim, mas com propósito, era sim um aprisionamento emocional, mas não era só apenas, há um propósito, não era simplesmente uma cadeia, era um propósito, porque a guarda pretoriana conheceu Jesus porque Paulo estava lá. Há um propósito em tudo aquilo que você vive. No leito de hospital ou no conforto do nosso sofá, há um propósito. Agora Paulo enxerga as suas prisões, Paulo enxerga a sua vida como um propósito. As minhas prisões é para proveito e crescimento, edificação do evangelho. A sua vida, meu irmão, é para isso. Glória a Deus. Paulo era tudo isso, e tinha a mente de Cristo, mas também Paulo era muito humilde. Quem tem a mente de Cristo também passa no crivo da humildade. 2 Coríntios 12, Paulo teve uma visão sublime. Ele começa dizendo para aqueles irmãos de Corinto, que não era ele, um homem, como uma história, era ele, humildade. Não precisa mencionar que eu faço, não. Mencionar, né, o meu currículo, não. Minha vida diz isso. É um homem, humildade. Quem entende a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é humilde, meu irmão. Uma visão sublime. Ele diz que foi ao paraíso. Um homem foi no paraíso. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas ele esteve lá. Ele viu e ouviu coisas inefáveis. Palavras extraordinárias aquele homem viu lá no paraíso. Se fora do corpo, se no corpo, eu não sei. Foi tão extraordinário que ele perdeu a ponta da corda. Oh, glória! Paulo, não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo. Aquele homem foi lá. Aí no final ele fala, mas por causa das visões e das revelações, foi-me posto um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Uns atribuem isso como uma enfermidade, porque ele escreve aos Gálatas com letras grandes. Outros atribuem que ele tinha um problema de estômago, uma gastrite, algo similar. Né? Outros, né, uma leitura mais pessoal e mais aprofundada, eu não entendo que era nada disso. Eu entendo que era o passado dele que o oprimia. O entendimento pessoal agora aqui, pessoal. Não está registrado na Sagrada Escritura, é meu entendimento. E respeito quem tem um outro entendimento, uma outra, é a minha forma simples de ver as coisas. Eu entendo que era a mente dele pressionando ele. Você matou Estevão lá, rapaz. Eu entendo que era o passado opressor. Eu entendo que seja isso. Ele fala, foi-me colocado um espinho na carne. Por causa das revelações. Eu orei 3 vezes. Uma questão de humildade. Orar para pedir alguma coisa a Deus. Nem sempre as nossas orações serão respondidas. Nem sempre as nossas orações serão respondidas. Ele orou 3 vezes, Deus respondeu, minha graça te basta. Fica quieto no seu canto aí. Isso aí é para o seu bem. Paulo entendeu isso. Ele compreendeu isso, porque ele tinha a mente de Cristo. Aleluia. A humildade também é uma característica de quem vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A ordem dos fatores aí não altera o produto, né? Glória a Deus. Caminhando para a conclusão. Agora eu gostaria muito que o irmão colocasse na tela, João 14, 27. Agora que nós temos a mente de Cristo, temos um novo comportamento. Agora nós temos algo, né, dentre muitos que são atributos do Senhor, que Ele coloca porções em nós. O próprio Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
porque agora, para muitos, é hora de extravasar, expressar uma alegria que às vezes foram guardadas durante o ano todo, e agora é hora de extravasar em alegria, de pintar os meus cabelos, os homens se vestem de mulher e mulher se veste de homem, usar fantasias. Agora é hora de uma espécie de alegria, de extravasar, e eu estou alegre. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Também abençoado, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Aleluia, pode mudar a tela aí, por favor? Filipenses 4:7, amém? E a paz de Deus, é a paz de Deus, irmãos, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Ela excede o nosso entendimento, é algo que nós não conseguimos compreender. Aí, com essa paz que o Senhor quer nos dar, e já nos deu, que nós agora precisamos viver isso. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Roma. Nós já conhecemos, temos a mente renovada, agora nós precisamos de praticar, nós precisamos de viver. A paz que o Senhor Jesus já nos deu, conquistou para nós. Não a paz como o mundo dá. A paz que excede todo o entendimento. Aquela paz onde nós vamos ver Marcos 4, Jesus dormindo na proa do barco, em meio à tempestade. Havia ali outros barquinhos ao entorno. E Jesus dormindo numa tempestade, os seus discípulos apavorados. O barco vai afundar, a água, diz o texto em Marcos 4, que a água estava entrando no barco acredito que estava lá com um baldinho tirando, A ilustração minha estava ali. Até acordar Jesus, diz o texto, atemorizados. Acordaram Jesus atemorizados. Não te importa em nos salvar? Jesus acorda meio assim, Como muitos de nós, O que está acontecendo aí? Jesus, não, a tempestade ali, Senhor, apavorado, Calma. É esta paz de descansar em meio à tempestade. É esta paz de um diagnóstico desfavorável. É esta paz de descansar em meio à tempestade. Não é fácil. Nós atemorizamos mesmo, gritamos mesmo, choramos mesmo. Mas nós precisamos dar entrada para essas emoções, mas para também a paz em nossos corações, a paz que excede o entendimento e faz a gente enfrentar as tempestades, faz a gente enfrentar as tribulações de forma mais serena. É a paz que o Senhor Jesus quer nos dar. Poderia aqui dar outros exemplos, como Abraão teve paz de entregar o seu melhor presente, Isaac. É paz. Quem vive a paz experimenta coisas grandes, e viver em paz é experimentar as coisas grandes. É em paz, em 2 Reis, que Eliseu sai da sua casa, na varanda da sua casa, vê um exército cercando a casa dele para o prender. Geazi apavora, Geazi fica como nós, atemorizados. Aí Eliseu ora, Deus, faz com que o moço veja. Então a visão foi mudada, trocaram os óculos, agora estava vendo, era carros e cavalos, um exército. O físico era desfavorável, mas o sobrenatural, agora ele pôde ver, porque os seus olhos foram abertos. Uma mudança de mentalidade. Quem tem uma mentalidade, quem tem a mente de Cristo, entende a oração do Pai Nosso de forma tão sublime. Portanto, orem assim, Pai Nosso, entendendo a paternidade de Jesus. Que estais nos céus, santificado seja o teu nome, entendendo a santidade, atribuindo ao Senhor a santidade devida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Visão de reino e visão de propósito. Quem tem uma mente de Cristo, não lê a palavra como nós lemos uma revista, um livro qualquer. Lê apreciando, lê entendendo, lê orando, pedindo orientação ao Senhor. Pergunta quando não consegue entender alguma coisa. Não é mais agora uma oração vazia, sem vida.
Agora, com a mente de Cristo, quando nós oramos, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E engasgamos quando nós oramos aquele trechinho assim, né? Perdoa meus pecados como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Engasgamos desse trecho aí, desce arranhando, porque confronta. Porque eu lembro que eu tenho que perdoar o meu irmão, eu lembro que eu tenho que perdoar alguém para mim obter o perdão, confronta. Isso gera mudança, e é isso que o Espírito Santo faz conosco todos os dias. Nos confronta para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós entendemos que esta oração não é mais vazia e sem vida. Antes de pedir, a gente atribui ao Senhor toda a honra, toda a glória. Antes de cantar e de pregar, a gente ora, jejua, oferece-se a Deus, porque não é para se apresentar a homens, é para Ele, é para o Senhor. Agora andamos em novidade de vida, permanecendo na fé, andando em unidade. É o nosso tema do ano. Uma geração viva permanece na fé e anda em unidade. O Senhor Jesus quer transformar o que nós pensamos, o Senhor Jesus quer transformar as nossas vidas dia após dia. Há uma necessidade de uma transformação abrupta, como fora de Paulo. Mas diariamente o Senhor quer continuar mudando as nossas vidas. E que nós, em nome de Jesus, possamos compreender isso e viver isso. Assim, de fato, seremos uma geração viva.